Alguns desprezaram a palavra que foi pregada, desprezaram a oportunidade, o dia da sua visitação através do Deus Todo-Poderoso. E desprezaram a palavra de Deus, desobedeceram e por isso não entraram no repouso de Deus. Não entraram na terra prometida. Não conseguiram entrar devido à sua desobediência. A palavra diz que o Senhor jurou que aquele povo não entraria no seu repouso, porque foram desobedientes. E quantas vezes a inclinação dos servos de Deus tem sido desobedecer a palavra de Deus. Por isso o escritor aos Hebreus, ele diz aqui no capítulo 4, e o versículo 1 em diante: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus, ela tem sido pregada, ela tem sido anunciada e muitos não creem, muitos não aceitam, muitos duvidam, muitos não valorizam a palavra de Deus. O evangelho tem sido pregado. Eu louvo a Deus porque o ID de Jesus tem sido cumprido. O povo de Deus tem obedecido ao ID de Jesus, tem levado esta palavra. Mas, como aconteceu no deserto, quando Moisés estava caminhando com o povo em rumo à terra prometida, muitos não ouviram, muitos não deram ouvido às palavras faladas por Moisés. Muitos pereceram no deserto por causa da desobediência. E Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso. E a palavra diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Havia obras, mas mesmo assim o Senhor Deus falou que eles não entrariam no seu repouso. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Essa palavra, ela foi pregada, ela foi transmitida no início do ministério terreno de Jesus. E após Jesus subir ao céu, a igreja primitiva continuou pregando. E depois, através do ministério da igreja, o povo de Deus continuou pregando. Mas muitos não deram ouvidos, muitos desobedeceram, não andaram conforme a palavra de Deus. E por isso não vão entrar no repouso de Deus. Não vão experimentar o repouso de Deus. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foi pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Aqueles que primeiro ouviram, que primeiro a palavra foi pregada, eles não vão entrar por causa da desobediência. E a desobediência é o que tem afastado o ser humano do seu Criador, que é Deus, desde o princípio da criação. Desde que foram criados Adão e Eva, eles foram afastados de Deus, exatamente porque desobedeceram as ordens de Deus. E Deus tinha falado para eles que não comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram e comeram. E desde então, a desobediência tem muitas vezes separado o ser humano do seu Criador, que é Deus. Devido à desobediência, muitos pereceram no deserto. Devido à desobediência, muitos servos de Deus, ainda hoje, têm deixado de andar na presença de Deus e têm também deixado de ter direito a esse repouso. Devido à desobediência, muitos estão pagando preço
porque desobedecem à palavra de Deus mesmo sendo conhecedores. E assim vai ser até o dia do arrebatamento da igreja, quando o preço vai ser muito mais alto para aqueles que, conhecedores da palavra, já tendo uma certa experiência de andar com Deus, optaram pelas coisas deste mundo, pelos prazeres que o mundo oferece, e abandonaram a Jesus Cristo, que é a fonte das águas vivas. E deixaram Jesus de lado e continuaram levando a sua vida, fazendo a sua própria vontade, em desobediência à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que eles não entrarão no seu repouso. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz, hoje, dizendo Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque quantas e quantas vezes o Senhor, nosso Deus, Ele tem falado e muitos estão com o coração endurecido e não dão ouvidos à voz de Deus e desprezam a palavra de Deus e preferem buscar as coisas que este mundo oferece e se esquecem de buscar as coisas de cima, que são as coisas de Deus. Mas a palavra diz, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Como diz o escritor, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que penetra até a divisão da alma. Ela divide a alma do espírito. Glória a Deus. E juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Ela divide, ela penetra, ela consegue discernir tudo aquilo que está no coração do ser humano. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de Deus ninguém fica encoberto. Ninguém consegue se ocultar diante da presença de Deus. Adão e Eva, após pecarem, eles se esconderam de Deus, porque eles perceberam que eles estavam nus. Mas o Senhor Deus chamou por eles quando passava pelo jardim e eles haviam se escondido. E o Senhor perguntou onde eles estavam, onde estava Adão. E Adão disse que percebeu que estava nu. E quando Adão falou isso, Deus percebeu que eles haviam desobedecido, porque senão eles não teriam percebido que estavam nus. E então foi exatamente o momento em que a serpente os enganou e eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles perceberam que estavam sem roupas, estavam nus. Glória a Deus, porque realmente o pecado faz com que o ser humano pareça nu diante de Deus, porque todas as suas vergonhas aparecem diante de Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Este é o nosso Deus. É com ele que nós temos de tratar. É com ele que nós temos que conversar, que temos que prestar, é a ele que temos que prestar contas. É a ele que nós temos que nos aproximar naquele dia. E para isso precisamos estar livres de tudo aquilo que não pertence a ele e podermos entrar no seu repouso, que já está preparado
para todos aqueles que obedecem e guardam a sua palavra.